Quando eu era mais novo, eu não gostava muito de desafios. Eu era aquela pessoa que gostava de se esconder por trás daquilo que me desse apoio e que não me expusesse. Fui crescendo, me desenvolvendo, a idade foi passando e a necessidade da exposição começou a se tornar maior, fazer coisas que não conseguia fazer, tipo apresentar trabalhos na faculdade, pregar na igreja, ou até entregar um pouco mais no trabalho. Além disso, situações do dia a dia em que eu precisava me expor para melhorar os meus resultados particulares, os meus sonhos, as coisas que eu desejava ter, lugares que eu desejava conhecer, coisas que eu desejava fazer. A exposição é algo normal e todos nós precisamos nos expor em algumas situações. E durante esse tempo, algo que me ajudou a me aprimorar nessa questão de me expor, até mesmo aqui no YouTube ou no Instagram, foi uma palavra simples: consistência. Todos nós precisamos ter consistência. Consistência é algo extremamente necessário para nós, seres humanos, em tudo o que nós queremos desenvolver. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre consistência, o segredo para a excelência, ou não. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de que você desse aquele like, aquela curtida que nos ajuda a nos fortalecermos, fortalece a nossa relação e ajuda o canal a crescer. Se você não é inscrito, inscreva-se. Isso também vai nos ajudar. Compartilha com seus amigos, coloca os seus comentários, quais as percepções que você está tendo acerca dos nossos vídeos. Tudo isso vai nos ajudar tanto a crescer como a melhorar e a trazer um conteúdo de maior qualidade para você. Eu aqui falo sobre qualidade de vida, produtividade e vida após os 50. Tudo isso ligado a um contexto bíblico e ao propósito de honrar a Deus. Conto com você. Muito bem, consistência. O que a gente pode ter como consistência? Consistência é a qualidade daquilo que é firme, segundo o dicionário, né? Textura, como é composto o objeto, como é composta a matéria. No dicionário, a tradução, a definição de consistência seria essa. Mas consistência é utilizada, a palavra consistência é utilizada para diversas situações em nossa vida. Hoje nós iremos ver algumas delas aqui. A primeira delas é que tende a ser firme, rígido ou duro. Imagine você, uma pessoa fazendo um bolo e ela diz o seguinte: eu vou colocar mais farinha para que o bolo se torne mais consistente, para dar mais firmeza ao bolo, para ele não ficar muito mole e depois solar, a massa crescer e descer. Então, vou colocar mais farinha para dar mais consistência ao bolo, à massa do pão. Então, uma das definições que nós temos para a consistência é quando ela se refere a firmeza, dureza, rigidez. Uma outra definição, agora no sentido figurado, se refere à coerência, a você falar e fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, a gente poderia dizer: o governo agora está agindo com consistência.
O governo prometeu um monte de emendas, um monte de obras a fazer, um monte de situações que faria para beneficiar a sua população, os seus governados, e então agora ele está agindo com consistência. Ele está agindo coerentemente com o que ele falou. No dia a dia, nós também somos levados, nós também somos movidos, motivados a agir com consistência, a agir com coerência. Imagine um pai que chega para uma criança e diz: não minta de jeito nenhum. Mentir é feio e vai contra os nossos valores. E de repente chega alguém à porta da sua casa e ele diz: diga que eu não estou aqui. Ele não está agindo consistentemente, ele não está agindo coerentemente com aquilo que ele professa ter como valor. Então, consistência também pode ser sinônimo de coerência. Agora, no sentido figurado. Uma outra definição semelhante à anterior é retidão de caráter. Por exemplo, o candidato tal é consistente. E num país onde nós vemos tantas discrepâncias entre o que é falado e entre o que é feito pelos candidatos, pelos governantes, pelos comerciantes, pelos pais com os filhos, precisamos ter um caráter consistente. E aqui eu abro um parêntese. Se você precisa aprender a moldar o seu caráter, use a palavra de Deus, use a Bíblia. Ela vai te ajudar a ter um caráter consistente, independente de você ser pré ou pós 50. Fica a dica aí, né? Então, consistência também é sinônimo de caráter ilibado, de caráter fidedigno, de caráter fiel. Pratique também a consistência em seu caráter. Uma outra palavra que define consistência e que eu gostaria agora de dar um pouco mais de ênfase no contexto da produtividade e produtividade pré ou pós 50, independente da idade que você tenha, independente do que você faça, qual ramo que você atue, eu gostaria de me referir à consistência como regularidade, algo que você faz frequentemente, com determinada frequência, perseverantemente. E essa definição de consistência é aquela que nos ajuda a ter excelência, a desenvolver excelência naquilo que nós praticamos. E eu gosto de esporte, já é um fato real aqui para vocês. Que eu gosto e que eu me identifico com a leitura e o estudo bíblico também é um fato para vocês aqui. E aí eu queria falar para vocês de um desafio que eu me propus no final do ano para o início desse ano, que seria postar um vídeo por dia no YouTube. Mas eu não queria falar do que eu já falo comumente, que é produtividade, desenvolvimento humano, técnicas de coaching. Eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre algo totalmente diferente e que fosse igualmente relevante para as pessoas. E esse algo foi utilizar uma meditação espiritual para aqueles que me ouvissem aqui no YouTube. E essa meditação que eu escolhi foi a meditação Descobertas da Fé, do Dr. Rodrigo Silva. Agora, imagine você, eu falava num contexto totalmente diferente, agora venho inserindo um contexto espiritual, apesar de gostar também desse contexto. E por que eu pensei em usar a meditação e por que eu pensei em fazer um vídeo por dia? Primeiro, a consistência, como eu falei, desenvolve ou nos leva à excelência. Existem algumas coisas, algumas características que eu entendo que eu preciso melhorar. Primeiro, dicção.
gravando um vídeo no YouTube por dia ou um vídeo por dia para o YouTube, eu precisaria melhorar e treinar a minha dicção. Segundo, voltar a ler mais. Eu estava lendo muito pouco e precisava ler mais. E com isso eu tenho lido diariamente, não só a meditação, como outras coisas também. Terceiro, trabalhar a timidez. Esses são alguns fatos, algumas situações que eu preciso melhorar, além de outras, mas eu vou me ater a essas três aqui. Então, quando você trabalha a regularidade, agora falando da regularidade como consistência, dia após dia você vai melhorando determinadas características que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver, que você precisa dar um plus, tipo falar em público, vencer a timidez, leitura, estudo, desenvolver competências técnicas. A consistência te leva a desenvolver, a melhorar essas capacidades. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei em alguns outros vídeos. Eu gosto muito de pedalar e já tem um tempo que eu não pedalo por conta do contexto familiar. A gente está aqui um pouco apertado no nosso tempo e eu não estou tendo tempo para pedalar. E o que é que acontece? Eu já cheguei a pedalar 100 km e isso para quem pedala é pouco, não é muito não. Algumas pessoas falam, poxa, 100 km! 100 km não é tanto para quem é acostumado a pedalar. Mas uma coisa é você pedalar 100 km quando todo dia você pedala 20. Você está desenvolvendo uma regularidade e uma determinada consistência que quando você for pedalar os 100 km, você não vai, como é que dizem, essa é a linguagem que a gente utiliza, não vai quebrar no meio do pedal. Porém, se você passa 7 meses sem pedalar e diz eu vou pedalar 100 km, você vai quebrar nos 50, não vai conseguir chegar aos 100. Então a regularidade ela exercita, e eu vou falar agora do físico, os seus músculos, a sua capacidade cardiovascular, capacidade respiratória, pulmonar, a sua mentalidade. A regularidade te leva a exercer tudo isso que você vai ter necessidade de exercer quando você está fazendo o pedal longo. Uma outra situação que eu poderia usar como exemplo, eu também gosto muito de praticar a musculação e eu fiz um estúdiozinho de musculação aqui em casa, pequenininho, com alguns aparelhos que suprem a minha necessidade. E eu vinha malhando com regularidade até o mês de maio. No início de maio eu tive uma pequena lesão no ombro brincando com a minha filha, passei uma semana parado tomando alguns anti-inflamatórios, melhorou. Na segunda semana eu tive virose. Não malhei na primeira, não malhei na segunda. Na terceira semana meu pai adoeceu, precisou ser internado e foram mais 15 dias sem praticar atividade física. Infelizmente meu pai veio a óbito e então passei mais um tempo sem fazer atividade física. E quando eu voltei, todo o tônus muscular, toda a capacidade de força que eu havia desenvolvido, ela foi reduzida pelo menos à metade. Toda aquela consistência que eu vinha exercendo e foi deixada para trás dentro de um mês, eu acabei perdendo por conta daquele tempo que eu parei, né? Parei de praticar. Então, a consistência, a regularidade, ela te leva à excelência quando você utiliza essa regularidade para um propósito bem definido na sua vida. Para um propósito de crescimento, para um propósito de exercer algo que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu perguntei no início, que eu falei no início, a consistência leva à excelência ou não? Eu creio que ela te leva à excelência quando você faz algo com propósito. Excelência em algo que não vale a pena, eu acho que também não tem um efeito satisfatório na sua vida. E para você?
Esse canal aqui, eu tô com uma nova proposta que seria trabalhar os brios dos pós-50. Esse ano eu completei 50 anos e a gente sente que ano após ano a energia, a paciência, algumas características vão diminuindo por conta da idade. Mas a proposta aqui é a gente manter a vitalidade, manter a energia, manter a disposição. E será que a consistência pode te ajudar a melhorar esses aspectos que vão diminuindo após os 50 anos? E se você não tem 50 anos, você precisa também praticar a consistência para quando você chegar lá, você está preparado para os desafios dessa nova fase. Seja consistente em seus propósitos, seja consistente naquilo que você deseja viver e com certeza você terá os resultados que você deseja. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, quais as expectativas, quais as experiências que você tem na consistência, sendo consistente. Não esqueça de curtir, de compartilhar, mas deixa aí quais as percepções, o que você está achando desses vídeos, para que nós possamos cada vez mais ser relevantes naquilo que nós deixamos aqui para você. Um grande abraço para você, mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo e até o próximo vídeo.